TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje já é segunda-feira, começou de novo a semana. Olá, Exatamente. Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Começamos mais essa semana e agora realmente depois do Carnaval, né? Acabou, hein, gente? Agora acabou. Dizem que o ano só começa depois do Carnaval, então nós estamos começando mais uma semana. Lembrando que você pode fazer parte do nosso jornal. Mande para cá a sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. É isso aí, gente. Nossos canais estão na sua tela. tvccorreidamanha@gmail é o nosso e-mail. E tem o nosso WhatsApp, 24 99839 8384. Entre em contato com a gente. Ajuda a gente a fazer esse jornal para você. E em Petrópolis, hoje o dia amanheceu com céu claro, sem nuvens, o dia lindo. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho da nossa sede, que fica no coração de Petrópolis. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 27 de fevereiro. Pelo menos 180 milhões de mulheres enfrentam a endometriose no mundo. 105ª delegacia foi a que mais registrou casos de lesão corporal de trânsito em todo o Rio de Janeiro. Secretaria de Saúde do Estado deu início à distribuição das doses da vacina de reforço bivalente. INCA reforça pedido de doação de sangue depois do Carnaval. Detran do Rio de Janeiro divulga calendário de vistoria itinerante para o mês de março. Jovem de 21 anos é assassinado em 3 rios. Petrópolis registra queda nos casos confirmados de Covid-19 e internações de UTI estão zeradas. Agora no Correio da Manhã na TV. Gente, vamos começar a nossa edição, como sempre, dando uma olhada no que é notícia no nosso Correio da Manhã. Vamos ver o que tem na nossa primeira página. Na linha vermelha, encontro de governadores do Sul e Sudeste deixará Lula com orelha ardendo. Quase que não sai, Quase né? que não foi, hein? Esse é o destaque da nossa página 3 da coluna Magna Vita. Na página 6, Rio vira exemplo de sustentabilidade. Carnaval da Sapucaí recolhe 7 toneladas de resíduos sólidos e entra no Guinness Book. Ainda falando de folia, olha só, destaque da nossa página 8, folia fechada com chave de ouro. Anitta arrastou uma multidão com seu bloco no último sábado no centro do Rio. Em um dia bastante ensolarado, foliões cantaram e dançaram com hits já consagrados da artista carioca. Monobloco fechou as apresentações de blocos no domingo. Na página 6, ônibus recebem 23 milhões de ajuda. É sobre o transporte também, lá na nossa cidade do Rio de Janeiro, né? Ainda na página 8, um dos destaques, outro destaque, né? Campeãs fecham desfiles na Sapucaí. Na página 7, internacional, o papel da China na guerra na Ucrânia. Produção de petróleo em 2022 quadriplica. Esse é um dos destaques da nossa página 6. Na página 5 tem ali agentes de Petrópolis vão a São Sebastião. Equipe da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis está no município de São Sebastião, em São Paulo, auxiliando nas ações de resposta à chuva que atingiu a localidade na semana passada e deixou centenas de desabrigados. Na nossa página 4, o Congresso Nacional retoma os trabalhos. Após 11 dias sem atividades por causa do Carnaval, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, os gabinetes devem voltar a ficar movimentados com as últimas articulações para o comando das comissões permanentes
11 dias sem atividades beleza, por conta né? do Que carnaval, coisa, né? não? É por isso que tem tanta gente que disputa aí, né? Felicidade, Uma é. vaguinha na Câmara e no Senado, né? A mamata é boa. Gente, ainda tem os destaques do segundo caderno com o Urso de Ouro e também o livro que revela o lado repórter de Billy Idol antes de se tornar cineasta, olha só. E ainda tem teatro, muita coisa falando sobre cultura no nosso segundo caderno. Vamos à página 2, opinião? Temos o nosso primeiro editorial, foram dias de muita alegria pelo país, falando do carnaval e tecnologia aliada da luta antirracista. Esses são os nossos dois editoriais que você confere na íntegra acessando o nosso site. Temos a coluna Magna Vita na página 3, com fotos, destaque para várias fotos ali. Parecem irmãos, são dois grandes amigos, o vice-prefeito do Rio, Newton Caldeira, e o assessor especial do governador, Fernando César Hakami. E aí tem outras fotos aqui embaixo, ainda, né, sobre o carnaval, camarotes, então. Tem muita coisa ali na coluna para conferir. Mas nós temos outros destaques no Pinga Fogo. Exatamente. O primeiro Pinga Fogo é justamente da linha vermelha da nossa primeira página. Vai arder. A orelha do presidente Lula vai arder com a realização no Rio do 7º encontro do consórcio de integração Sul-Sudeste. O evento tem como anfitrião o governador do Rio, Cláudio Castro, e acontece de 2 a 4 de março na Fundação Getúlio Vargas, em Botafogo. Na prática, será o primeiro encontro formal dos governadores dos estados no qual o presidente Lula foi derrotado. Em nenhum deles, ele teve vitória. Estados que não queriam o atual cenário político. Gente, vamos à página de política, página 4, comando de comissões movimenta um congresso. Câmara e Senado ficaram 11 dias sem atividades pelo carnaval. Então, após esses 11 dias aí, né, dessa folga do carnaval, nessa semana, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, os gabinetes devem voltar a ficar movimentados com as últimas articulações em torno do comando das principais comissões permanentes. E aqui explica aqui as propostas, o que está acontecendo no Senado. E é claro, a gente sabe que agora o trâmite político todo começa em Brasília com a divisão dessas comissões e as votações. O que vai ser proposto por essas comissões, o que será votado, o que vai entrar em pauta, enfim. Agora o ano político, a gente espera que comece em engrene, né? Exatamente. Ali no Correio Político, algumas notícias, né? Pazuello sem sigilo, uma semana depois da determinação do CGU, o Exército divulgou a defesa do processo administrativo contra o general ex-ministro da Saúde e atual deputado federal Eduardo Pazuello. Ele foi alvo de investigação disciplinar por ter participado de ato político ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2021. E tem outras notinhas ali no nosso Correio Político. Exatamente. No Nacional, o destaque: desmatamento no Cerrado. Fauna e flora do Mato Grosso sofre com ação ilegal humana. Cerca de 80% do bioma já foi destruído. Eu vou ler um trechinho aqui, o primeiro parágrafo, uma análise feita pelo Instituto Centro de Vida com base em dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostra que 80% do desmatamento do Cerrado em Mato Grosso foi realizado de forma ilegal entre agosto de 2021 e julho de 2022. Gente, olha o animalzinho aqui, parece, não sei se é um cachorro do mato, uma raposinha, né? Mas é isso, 80% do bioma já foi destruído pelas mãos do bicho-homem, né? Exatamente. Olha, ali embaixo, chuvas em São Paulo deixam 64 mortos. É uma das últimas atualizações, né? Que tem no jornal. 64 mortos. Pois é. E embarcação roubada no Vale do Javari também. Tem aqui outra notícia sobre todo esse imbróglio que acontece lá com a pesca ilegal, com o desmatamento ilegal, enfim, com a extração de ouro ilegal, mais uma embarcação roubada aqui, falando um pouco sobre toda essa situação lá. Na página do Estado do Rio, gente,
A gente tem aqui, ó, reforço às equipes de São Sebastião, são equipes de Petrópolis, né, da Defesa Civil de Petrópolis, que foram para lá atuar em São Paulo, no resgate, olhar como é que estão, e diga-se de passagem, a equipe daqui, experiência para isso, para ajudar, não falta, né? Convenhamos. Mas posso fazer mas uma observação? Eu fiquei com medo, fiquei torcendo para que não tivesse uma chuva forte em Petrópolis, porque senão como essas equipes iriam retornar para Petrópolis, né? Inclusive, se eu não me engano, esse que está aqui de costas é o coronel da Defesa Civil daqui de Petrópolis, Coronel Campers, se eu não me engano, porque eu vi uma outra foto em que ele estava lá e me preocupou muito, graças a Deus não houve chuvas em Petrópolis, né? Mas imagina se tem uma tempestade forte em Petrópolis e parte da equipe está deslocada para outro local. Eu acho muito importante essa ajuda, mas acredito que essa ajuda poderia ter sido feita virtualmente. Acredito que não precisava... Se foi só coordenar, ajudar, montar um plano se deslocar, e tal, eu acredito talvez... que isso poderia ter sido feito virtualmente, dar todas as coordenadas, já que Petrópolis tem experiência sobre isso, e não deixar a nossa cidade desfalcada. Com certeza, verdade. Olha, na página do Rio de Janeiro, página 6, foco na sustentabilidade, é sobre a quantidade de lixo, né, e resíduos que foram recolhidos na Sapucaí, 7 toneladas de resíduos sólidos nos 4 dias de desfiles no Sambódromo. Tem um outro dado também, que foi o maior número de latas aqui, olha só, 7 toneladas de latas de alumínio na Marquês de Sapucaí foram recolhidas, todas destinadas à reciclagem. E tem outros dados também do governador, do governo do estado, polícia militar, enfim, tecnologia, o que foi empregado em tecnologia e segurança, tem dentro dessa matéria, gente. Mais 7 toneladas de lixo destinadas aí à reciclagem da lata de alumínio, que o Brasil é um dos aí que configuram o quadro de maior reciclador desse tipo de material. Vamos à economia agora? Economia, regime de partilha em alta. Produção no pré-sal quadriplicou na passagem de 2021 para 2022. A produção de petróleo em contratos de partilha registrada em 2022 teve resultado quase 4 vezes maior que em 2021. No ano passado foram produzidos 233 milhões de barris de petróleo por 7 contratos contra 62 milhões de barris em 2021. A diferença é muito grande, né? É, muita coisa, 233 milhões de barris contra 62 de barris. É realmente quase 4 vezes mais. Eu espero que todos esses dados venham para o bolso do brasileiro futuramente, com a redução aí do combustível. Mais um pouquinho, né, gente? A gente precisa. Gente, sobre esportes a gente fala já no segundo bloco, porque a gente tem o giro hoje. E, é claro, tem a nossa página do Internacional sobre o papel da China na guerra da Ucrânia, que semana passada completou aí 1 ano, né, de conflito armado. E aqui traz um panorama do que a China pode fazer para frear o conflito ou pará-lo de total. Tem até uma minuta já do governo chinês colocada em mesa entre Rússia e Ucrânia, para ver se eles entram em acordo. A Ucrânia não gostou muito não, porque é mais um armistício do que um tratado de paz. Enfim, é complicado. Mas vamos ver o que vai acontecer agora, porque a China tem poder econômico e, é claro, tem poder de decisão para acabar e frear todo esse conflito. No especial, a gente tem a Anitta, né, arrebentando no Carnaval do Rio de Janeiro esse final de semana, não é isso? Na nossa página 8, né, fechando aí com chave de ouro o Carnaval do Rio de Janeiro. Anitta e Monobloco fecham Carnaval. Blocos levam multidões para as ruas do centro no sábado e também no domingo. Você pode conferir essa reportagem completa acessando o nosso site. Exatamente, gente. Confere lá, correiodamanhã.com.br e fique muito bem informado. Ou vá até as bancas de jornal comprar aqui em Petrópolis o Correio Petropolitano. Nas outras regiões tem o Correio Sul Fluminense, o Norte Fluminense e, é claro, o Correio da Manhã. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que homens encontrados sem vida dentro de Rio, no quilômetro 57 na BR-040, eram irmãos. Que coisa, não? E olha, você vai ver também o nosso Giro no Esporte e
o que a equipe Mercedes espera que o W14 funcione como um reloginho. Vamos aguardar que sim, né? O torcedor da Mercedes está esperançoso. A gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. A Organização Mundial da Saúde estima que 180 milhões de mulheres enfrentam a endometriose no mundo. A doença, que é mais comum do que se parece, atinge muitas mulheres que muitas vezes não sabem que estão enfrentando o problema. Mas você sabe o que é endometriose? Confira na reportagem de Rafaela Cordeiro. Das 180 milhões de mulheres que enfrentam a endometriose no mundo, 7 milhões são brasileiras. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 10 mulheres no Brasil tem a doença. A endometriose é uma doença inflamatória caracterizada pela saída do endométrio, tecido que reveste o interior do útero, durante a menstruação, para a cavidade abdominal, ao invés de seguir pelo canal vaginal. As taxas, né, os números da endometriose no mundo, elas são assim, impressionantes, né? 10 a 20% da população feminina ela pode possuir endometriose. 40 a 70% das mulheres que têm dor pélvica crônica, que é aquela dor que persiste por mais de 6 meses, 40 a 70% das mulheres. E 50% das mulheres que têm endometriose podem ter infertilidade. Então, são números bem impressionantes e que a gente tem que estar bem atento a esse caso. É comum sentir cólicas durante o período menstrual, mas em alguns casos, as dores são tão fortes e persistem que acendem um alerta sobre a saúde da mulher. Quando a saída do endométrio não acontece de forma correta, também pode afetar outros órgãos, como, por exemplo, os ovários, as trompas, o intestino e também a bexiga, atrapalhando os seus funcionamentos. E por isso,
Os sintomas são de dores persistentes durante o período menstrual, que tendem a aumentar progressivamente com o passar dos meses. Além disso, a endometriose pode ser causa de infertilidade, pois acometendo as trompas, órgãos responsáveis por conduzir o óvulo ao útero impedem que essa condução aconteça e o óvulo fecundado seja implantado no útero. Essa é a razão de muitos casos de gravidez ectópica, quando o óvulo se prende às paredes das trompas. A infertilidade é o grande vilão, né? Porque as mulheres, elas querem ter seus filhos, a sua família constituída, e isso pode ser um grande problema. Né? Tem dor para urinar, que a gente chama de disúria, aquela sensação como se ela tivesse uma infecção urinária no período menstrual. É óbvio que tudo isso que eu estou falando não necessariamente precisa ser no período menstrual. Tá? Pode acontecer fora também. Isso é muito importante que o paciente entenda, porque senão fica assim, eu tenho dor, eu não tenho nada disso no período menstrual, mas uma semana antes, uma semana depois eu tenho. Então não é endometriose. Não, pode ser sim. O diagnóstico é feito em consulta clínica a partir do relato dos sintomas da paciente, mas podem ser solicitados exames complementares de ultrassonografia de mapeamento, principalmente para os casos de endometriose profunda, quando compromete os intestinos. Uma vez identificado o problema, o tratamento é feito com medicação hormonal para interromper a menstruação durante alguns meses e acompanhar se a mulher permanece sentindo dores, mesmo com a ausência de sangramento. Caso as dores persistam, inclusive em momentos de evacuação e relação sexual, o tratamento cirúrgico é indicado para a retirada dos tecidos do endométrio que estão aderidos aos órgãos afetados. E isso acontece, como você me perguntou, acontece desde o iniciozinho da primeira menstruação dela. Ela pode ter uma menstruação já dolorosa na primeira delas, ou pode vir algum tempo depois. Então a dor, ela tem que ser atenta pela intensidade, não é só pela intensidade, mas pela essa característica do período menstrual e da progressão dela. Quando isso começa a acontecer, aí os sinais estão todos eles em vermelhos, tem que procurar o especialista. E olha só, gente, a Organização Mundial da Saúde estima que 180 milhões de mulheres enfrentam a endometriose no mundo. Essa matéria já foi, né? Desculpa, gente, tô aqui com o texto errado. Vamos de novo. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro deu início na quinta-feira, dia 23, à distribuição das doses da vacina de reforço bivalente contra a Covid-19 para os municípios. Serão distribuídas 243.360 doses, referentes à primeira remessa do Ministério da Saúde. Neste primeiro momento, as doses das vacinas bivalentes contra a Covid-19 serão destinadas às pessoas com maior risco de desenvolver formas graves da doença, como idosos acima de 70 anos e pessoas com deficiência. Os imunizantes serão retirados pelos 92 municípios, conforme agendamento na Central Estadual de Armazenagem da Secretaria Estadual de Saúde, em Niterói. Iniciamos hoje a distribuição das vacinas contra a Covid-19 bivalentes. A Secretaria de Estado está enviando para todos os municípios a dose dessa vacina atualizada, vacina que já vai pegar as novas variantes, como a Ômicron. Por isso é muito importante, a partir de segunda-feira, dia 27, você que tenha 70 anos ou mais, inicia sua nova vacinação contra a Covid. De acordo com o cronograma do Plano de Imunização do Ministério da Saúde, as doses da vacina bivalente estão previstas para começarem a ser aplicadas no dia 27 de fevereiro. O intervalo para a aplicação desta dose é de 4 meses da última dose de reforço ou da última dose do esquema primário. Os grupos prioritários para o reforço da vacina bivalente são pessoas de 70 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos, pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pessoas de 60 a 69 anos, gestantes e puérperas, trabalhadores de saúde e pessoas com deficiência permanente. Nós vamos vacinar a todos no nosso país contra a Covid-19 a partir de segunda-feira, paulatinamente, a partir dos maiores de 70 anos, e assim vai sucessivamente com gestantes, com pessoas depois acima de 60 anos, com indígenas, com trabalhadores de saúde. Nós vamos informando a nossa população a data e a disponibilidade de vacinas para a gente ficar protegidos contra a Covid-19.
De acordo com dados registrados no painel Covid da Secretaria de Saúde do Rio, 849.229 pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 não retornaram para tomar a segunda dose, entre as quais completaram o esquema vacinal primário com as 2 doses, 5.643.921 não retornaram para tomar a dose de reforço. Os dados apontam ainda que entre os idosos com 70 anos ou mais, 81% receberam a primeira dose de reforço, mas apenas 55% voltaram para a segunda dose de reforço. O Instituto Nacional de Câncer está convocando voluntários para doarem sangue. De acordo com o Instituto, esse período pós-carnaval é preocupante, já que, sem as doações devido às festas, seu estoque fica zerado. As plaquetas têm vida útil de apenas 5 dias, o que significa que aquelas plaquetas que foram doadas na sexta-feira antes do carnaval, dia 17, já não podem mais ser utilizadas. A plaqueta pode ser obtida através de uma doação regular, quando é separada após o procedimento, ou também através de uma doação específica, quando ela é separada na hora da retirada do sangue. Esse derivado do sangue ele é importante para pessoas que tenham sido submetidas a um transplante de medula, quimioterapia ou alguma internação cirúrgica. A campanha Bloco da Solidariedade foi criada no ano de 2005 e costuma aumentar em 40% os números de doações no pós-carnaval, se comparado à semana antes da festa. Neste ano, mesmo antes do carnaval, as doações de sangue já estavam a 40% abaixo do que é ideal para o INCA. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. E olha só, gente, 2 irmãos, morreram no Rio, em Pedro do Rio. Os bombeiros do 15º Grupamento de Bombeiros Militar encontraram nesse domingo os corpos de 2 rapazes que haviam desaparecido no Rio Piabanha, em Pedro do Rio. De acordo com a Polícia Civil da 106ª Delegacia, Departamento de Polícia, em Itaipava, os homens foram identificados como os 2 irmãos que moravam na comunidade. Ambos com 26 anos. Eles tinham apenas 10 meses de diferença ali entre um e outro, Com a ajuda de mergulhadores, os bombeiros localizaram os corpos na altura do quilômetro 57 na BR-040 em Pedro do Rio. Difícil. Os militares, foram acionados ao meio-dia e 40 e os corpos foram localizados horas depois. A perícia da Polícia Civil esteve no local e também esteve a Polícia Militar. A suspeita é de que os rapazes teriam mergulhado no rio e se afogaram. O exame de necropsia será feito nesta segunda-feira, hoje, dia 27, e então será possível identificar a causa das mortes. Pois é, que triste, gente? Exatamente. Mas tá aí. Vamos dar continuidade aqui? Porque dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro mostram que a 105 Delegacia de Polícia, que fica no Retiro, em Petrópolis, foi responsável pelo maior número de registros de casos de lesão corporal culposa de trânsito em todo o estado. Ao todo, foram 66 ocorrências. Quando o assunto é trânsito, tanto os motoristas quanto os pedestres já sabem que devem ter atenção redobrada para evitar acidentes. Só em janeiro desse ano, em Petrópolis, foram registrados 66 casos de lesão corporal no trânsito. Se comparado com o mesmo período de 2022, o aumento foi de 1000%. Na época, foram registradas apenas 6 ocorrências de lesão corporal no trânsito. O aumento deixa os motoristas em alerta quando dirigem. A gente procura sempre tomar conta da gente, principalmente dos outros adversários da frente, que são os caras que estão dirigindo. Acidente, coisa. Inclusive, eu escapei de um hoje de manhã, quase peguei um motoqueiro. Os motoqueiros estão muito doidos na cidade. O crime abrange situações em que um motorista ofende a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa por imprudência, negligência ou imperícia. Segundo o Código Penal, o crime é considerado de menor potencial ofensivo, sendo assim, a detenção é de 6 meses a 2 anos. O motorista ainda fica suspenso ou proibido de dirigir. Já presenciei, vi um motoqueiro batendo aí, caindo.
A gente tenta observar os outros, dirige pra gente as outras pessoas, não é isso? A 106ª Delegacia de Polícia registrou queda nos casos se comparado com janeiro de 2022. Segundo o ISP, foram 7 ocorrências de lesão corporal no trânsito neste ano, enquanto no ano passado foram 11 casos. A redução é de 4 ocorrências a menos. Somando os registros da 105ª e a 106ª, as duas delegacias que cobrem a área territorial de Petrópolis, são 73 ocorrências. Em relação aos crimes gerais, Petrópolis registrou no primeiro mês deste ano 100 furtos, 62 apreensões de drogas, 11 casos de estupro, 5 casos de homicídio, 5 tentativas de homicídio e 4 casos de pessoas desaparecidas. O que o senhor faz para poder se manter em segurança? É respeitar o próximo, a lei do trânsito, né? Educação. Sempre alerta. Prestando atenção sempre? Sempre, atenção no sinal, em tudo, né? No pedestre. E olha só, gente, em março o Detran RJ vai realizar o serviço de vistoria itinerante de veículos em 16 municípios, no interior do estado. Nessa ação, o departamento leva o formato móvel de atendimento para cidades que não possuem postos de vistoria, oferecendo mais comodidade aos moradores de cada região. As vagas já estão disponíveis e para utilizar o serviço, basta realizar o agendamento pelo site detran.rj.gov.br ou pelo teleatendimento nos números 21 3460 4040, 3460 4041 e 3460 4042. Durante a vistoria itinerante, é possível realizar serviços de transferência de propriedade, transferência de jurisdição, transferência de município, alteração de características, inclusão de GNV, licenciamento anual, baixa ou inclusão de alienação, mudança de cor, mudança de endereço, retificação de dados, primeira licença, emplacamento e troca de placa para o Mercosul, entre outros. Confira o calendário para o mês de março. 1º de março, Italva e Itaocara. 2 de março, Quissamã. 3 de março, Cambuci e Aperibé. 6 de março, Areal. 7 de março, Levi Gasparian e Sumidouro. 8 de março, Cardoso Moreira. 9 de março, Rio das Flores e Pinheiral. Dia 10, Rio Claro e Quatis. Dia 13, Mangaratiba. Dia 14, Rio das Ostras e Três Rios. 15 de março, Maricá e Arraial do Cabo. E finalizando dia 16 de março, em Iguaba Grande. E ainda sobre esse assunto, venceu na última quinta-feira a segunda parcela do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores 2023 para veículos com placa final 0. O pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária e também pela internet. Venceu nesta quinta-feira o boleto para o pagamento da segunda parcela para veículos com a placa final 0. O documento deve ser emitido em um hot site do Banco Bradesco. E o pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária e também pela internet. É importante lembrar que, em caso de atraso de pagamento, o contribuinte deve acessar o site do Detran, da Secretaria da Fazenda do Estado, no caso do Rio de Janeiro, depois inserir a placa do veículo e o Renavan. Emitir uma guia de pagamento chamada de Guia para Regularização de Débitos, o GRD. Lá, o documento já estará com os valores atualizados, com juros e encargos devido ao atraso. Além disso, é necessário gerar um segundo boleto, o da GRT, para a taxa de licenciamento, para emitir a guia de regularização de débitos, usada para a quitação do IPVA. E também é preciso ter em mãos o número do Registro Nacional de Veículos Automotores e o CPF ou CNPJ do proprietário. Quem tem carro também precisa pagar a guia de regularização de taxas, que dá direito ao certificado de registro e licenciamento de veículos. O documento verde, que precisa ser renovado a cada ano. Para conferir o calendário completo do IPVA 2023 e as datas de pagamento, basta acessar o site da TV Correio da Manhã. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. É isso. Vamos então agora ao Giro do Esporte.
A gente começa falando do nosso campeonato carioca. O resultado do final de semana foi o seguinte, gente. O Nova Iguaçu ganhou de 1-0 do Resende, o Fluminense de 3-0 da Portuguesa do Rio de Janeiro, o Flamengo de 1-0 do Botafogo e o Volta Redonda de 4-0 do Bangu. Agora a gente vai falar da Bia Ferreira e Keno Marley. São campeões do torneio de boxe de Stranja. Acho que é isso o nome, tá? Com 2 ouros e 1 bronze. O resultado em 2023 superou o de 2019, quando o Brasil voltou com 1 ouro e 3 bronzes. Então esse ano já foi melhor, hein, para o Brasil, lá no campeonato de boxe. E olha, Cameron Norrie venceu batalha contra Carlos Alcaraz e é o campeão do Rio Open. Foi surpreendente o jogo, tá? Ninguém esperava que o Cameron ganhasse o campeonato e ele aí superou o Carlos Alcaraz no Rio Open. O jovem tenista espanhol, sensação do tênis mundial, foi surpreendido pelo britânico e perdeu de virada na quadra Guga Kurten. Então tá aí ele com o seu troféu, muito orgulhoso, e é claro que o Carlos Alcaraz tá ali com um sorriso, mas não tá muito satisfeito, eu tenho certeza, né? E olha, eu vou falar de Fórmula 1 por 2 motivos. Primeiro, eu começo com o brasileiro, né? O Felipe Drugovich fica a 1 passo de estrear na Fórmula 1. O piloto de 22 anos vai correr no GP do Bahrein no domingo 5 de março. Assim comunicou a equipe da Aston Martin, que é esse belíssimo carro aí, verde, esse verde que está realmente muito bonito, um verde perolado, né, gente? O paranaense será o 33º piloto do Brasil a participar de uma prova na Fórmula 1. Eu espero que a equipe confirme ele nesse final de semana, mesmo no GP do Bahrein, porque o último comunicado da equipe dizia o seguinte, que talvez eles desaposentassem aí o Seb, né? O Sebastian Vettel para correr nesse GP, mas eu espero que seja o Drugovich, porque ele já, teste de pré-temporada, ele fez todos os testes no carro, ele já pilotou o carro ali por mais de 60 voltas nesse final de semana, então eu acredito que seja ele e a gente pode torcer por um brasileiro de novo na Fórmula 1. Continuando em Fórmula 1, falando de pré-temporada, o cara que surpreendeu também foi da equipe Aston Martin, foi o Fernando Alonso, que na sexta-feira ele marcou o 2º melhor tempo nos testes de pilotagem lá no Bahrein. A Aston Martin, que provavelmente vai vir muito forte, saindo ali do pelotão do meio para disputar lá na frente entre as 3 melhores equipes. É a previsão aí de todos os especialistas em Fórmula 1, é de que isso realmente aconteça. O Fernando Alonso, que tem seus 41 anos, esse ano completa 42 e está ainda em altíssimo nível na Fórmula 1. Outra equipe também que mostrou-se muito bem foi a Red Bull. Os dois, sexta e sábado, né? Quinta, sexta e sábado, os 3 dias ali de treinos, né? Se mostrou o carro excelente. Inclusive, o seu piloto principal, Max Verstappen, deu uma entrevista em um dos canais brasileiros aqui, para uma repórter brasileira, dizendo que ele não está surpreso com o resultado do carro, não. Que ele está se sentindo muito bem, aquele peso todo de não ter sido campeão anos atrás já saiu das costas dele, então esse ano ele está pilotando leve, solto, tranquilo, dizendo que o carro está perfeito. E, é claro, a gente vai falar um pouquinho aqui das expectativas, né? Depois de passar aquela temporada de 2022 inteira brigando com o carro, primeiro para resolver a chacoalhada do carro, que se chama o porpoising, que foi muito questionado no início da temporada do ano passado, em todos os carros, mas a Mercedes não conseguia resolver. O primeiro dia de testes coletivos para a abertura da temporada de 2023 trouxe alívio para a Mercedes. Vamos conferir. Ainda que Lewis Hamilton e George Russell tenham ficado longe das primeiras posições, as sessões que aconteceram na última quinta-feira já serviram para mostrar que sim, o W14 é muito mais estável que o seu antecessor. Na visão do diretor de engenharia de pista Andrew Schauling, este primeiro contato da Mercedes com a nova temporada é sobretudo para recuperar a desvantagem frente às principais rivais, Red Bull e Ferrari. Após as atividades do dia inicial, ele explicou que ainda será preciso tempo para entender o carro novo, mas que se trata de uma plataforma muito mais tranquila para se trabalhar.
na busca por um melhor equilíbrio do carro e minimizar os danos do porpoising, que é uma variável física descoberta entre o momento que o assoalho do carro fica mais perto do chão e o momento que ele fica mais elevado, fazendo com que o piloto fique chacoalhando dentro do cockpit. Scholin destacou ainda que o carro funcionou impecavelmente do início ao fim, e isso permitiu concluir um programa ambicioso para o primeiro dia, mas eles já conseguem ter uma noção do que precisa ser melhorado. E você vai ver depois do intervalo que Petrópolis registra queda nos casos confirmados de Covid-19 e internações de UTI estão zeradas na cidade. Exatamente. Você vai ver também que moradores de Correias contam com atividades culturais gratuitas na região. Correio da Manhã volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. E olha só, gente, as internações por Covid-19 em unidades de terapia intensiva em Petrópolis estão zeradas. Não há nenhum paciente internado com a doença em UTIs e 3 pessoas estão internadas em leitos clínicos, considerando todos os hospitais da cidade, tanto públicos quanto privados. Esta é a primeira vez no ano de 2023 que a cidade está com todos os leitos de UTI Covid liberados. De acordo com o painel de monitoramento da Covid-19 disponível no site da Prefeitura de Petrópolis, há 3 pessoas internadas em leitos clínicos com a doença, sendo 2 no Hospital Alcides Carneiro e 1 no Hospital Municipal Nelson de Saerpe. Como o mês de fevereiro ainda não chegou ao fim, até o momento não há informações sobre óbitos causados pela doença neste mês. Em janeiro, um homem morreu pela doença, enquanto em dezembro de 2022 foram registradas 2 mortes. Desde o início da pandemia, em 2020, 1.753 pessoas morreram por Covid-19 na cidade. No início do mês de fevereiro, a Prefeitura de Petrópolis publicou um decreto desobrigando o uso de máscaras no transporte público e nas escolas públicas e privadas. O equipamento continua sendo obrigatório nos hospitais. Mas, segundo o Infogripe, é preciso estar alerta, já que, com o carnaval, novos casos de Covid-19 podem ser confirmados nos próximos dias. Eventos de grande aglomeração, como o carnaval, facilitam a transmissão de vírus respiratórios e os impactos podem ser vistos apenas no próximo mês.
Além disso, a cidade vem registrando uma queda significativa nos casos confirmados de Covid-19. Desde o início do mês de fevereiro, a cidade registrou 71 casos de infecção pelo coronavírus, enquanto apenas um ainda está em análise. A cidade registra atualmente 19 casos ativos da doença. Em comparação com o mês de janeiro, houve uma queda de 78% na confirmação de casos. Naquele mês, 338 pessoas se infectaram com a Covid-19. Se comparado ao mês de dezembro de 2022, a queda é ainda maior, quando foram registrados 1.556 casos. Naquele mês, por conta das festas de fim de ano, os casos aumentaram. Porém, no mês de novembro de 2022, os casos confirmados eram mais do que o dobro. Naquele mês, a cidade registrou 3.817 casos confirmados da doença. E em Petrópolis, a Secretaria de Saúde informou que a partir de hoje vai iniciar a imunização com a vacina bivalente da Pfizer aqui no município. De acordo com o cronograma, os idosos serão os primeiros a receber o imunizante. As 2.452 doses chegaram nesta sexta-feira ao município e, de acordo com a Secretaria de Saúde, os idosos acima dos 70 anos e as pessoas imunossuprimidas e quilombolas acima dos 12 anos vão ser os primeiros a receber a vacina bivalente da Pfizer. Vale lembrar que não é necessário o agendamento. No entanto, a Secretaria de Saúde informou que é preciso estar com o ciclo vacinal completo, ou seja, com pelo menos a primeira e a segunda dose e que ela tenha sido aplicada nos últimos 4 meses. De acordo com o calendário do Ministério da Saúde, a partir do dia 17 de abril, os profissionais de saúde vão ser imunizados com a vacina bivalente. Richard Stutzenburg, de volta ao estúdio. E olha só, um jovem de 20 anos foi assassinado na noite da última quinta-feira em Três Rios. A repórter Larissa Martins tem mais informações para a gente. Luiz Cláudio Fonseca Salvador foi morto a tiros na noite da última quinta-feira na rua Ana Vieira de Carvalho, no bairro Vila Isabel, em Três Rios. O criminoso é o ex-companheiro da namorada da vítima, que não aceitava o término do relacionamento. O homicídio gerou revolta e ganhou grande repercussão no município, isso porque Luiz era filho do vice-presidente da escola de samba Tririense Mocidade. Nas redes sociais, a escola divulgou uma nota de pesar, informando que, em respeito ao falecimento do jovem, a escola não participará do desfile das campeãs que estava programado para este sábado, dia 25 de fevereiro. O assassinato foi registrado na delegacia de Três Rios, que investiga o caso. Até esta sexta-feira, o responsável pelo crime ainda estava foragido. Larissa Martins, de volta ao estúdio. E uma ação da Polícia Militar em Petrópolis, no Morro do Neylor, na quinta-feira, resultou na prisão de 3 pessoas por tráfico de drogas. Junto com eles foram encontrados pinos de cocaína. O repórter Gabriel Fachola traz as informações para a gente sobre isso. De acordo com a Polícia Militar, os agentes estavam realizando diversas investigações no Morro do Neylor, em Petrópolis. E após a identificação, os policiais prenderam 3 pessoas por tráfico de drogas. Com eles foram encontrados 437 pinos de cocaína e R$320 em espécie. Após a ação, os criminosos foram encaminhados para a 105ª Delegacia de Polícia, localizada no Retiro. E a pena prevista para este crime varia de 5 a 20 anos de prisão. A ação foi realizada nesta quinta-feira pela Seção de Inteligência, que é responsável por avaliar e acompanhar ameaças reais e potenciais na esfera de segurança pública e também pela Companhia de Patrulhamento Tático Móvel do 26º Batalhão da Polícia Militar. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. É isso, gente. Olha só, orçado em mais de R$1 milhão, as obras da UPA Centro em Petrópolis mal começaram. Pelo terreno é possível ver muito entulho, mesmo faltando apenas 15 dias para o término do prazo da entrega da obra. As obras da unidade de pronto atendimento foram iniciadas no dia 7 de novembro do ano passado, mas no local pouco foi feito. As intervenções são realizadas pela Marque Engenharia. O terreno também passa por intervenções de contenção após as chuvas de fevereiro de 2022. Para os petropolitanos, a obra não vai ser entregue a tempo.
As obras da UPA Centro estavam previstas para terminarem em 4 meses, mas estão atrasadas há 2 semanas. Para os petropolitanos, o funcionamento da unidade é fundamental, visto que, atualmente, a unidade funciona temporariamente no Hospital Nelson de Saerp, no Bingen. Com certeza faz. Isso todo mundo sabe, né? É uma pergunta que está na boca do povo. Às vezes lá em Cascatinha é longe, pra gente que mora aqui, até chegar lá e às vezes não tem um atendimento, não tem como. Faz muita falta daqui, com certeza. As obras vão ser realizadas na parte interna da unidade. Na UPA do Centro, cerca de R$400 mil serão destinados para revestimentos internos, 105 mil para instalações e 14 mil para pintura. Mas os petropolitanos ainda reclamam devido à demora das obras. Muita coisa, a gente não tem muita opção. A gente que mora do lado de cá, a gente fica à mercê dessa aqui. Agora que está essa bagunça que está isso aí, se deslocar lá para Cascatinha, muito longe, cara. E chega lá também não tem atendimento, cara. Isso aí tá uma pouca vergonha. De fato, é o que está acontecendo com a nossa cidade, é isso aí que vocês estão vendo aí. Já as obras de contenção foram iniciadas no dia 9 de janeiro de 2023, com um valor superior a R$3.600.000, que serão realizadas pela Petrovias Engenharia e Construções. Mas apenas telas foram colocadas até o momento no local. Bom, a gente questionou a Prefeitura de Petrópolis sobre o prazo da entrega das obras da UPA Centro. Porém, até o momento a gente não obteve resposta nenhuma da Prefeitura. A gente está esperando ela se pronunciar, né? A gente ri, mas, gente, é caso de chorar. Difícil. Poder público aqui está complicado, hein? Agora, olha só, vamos falar de um salvamento. Olha Isso. Que coisa linda. Coisa olha só, boa, gente, né? Coisa boa. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio resgatou um cão que havia caído em uma fenda de 10 metros de profundidade na trilha do Morém, em Petrópolis, na terça-feira de Carnaval. É esse cãozinho aí. Tava lá na trilha dando uma voltinha, coitado. Olha, temos essas imagens aí. Essa trilha, se eu não estou enganado, é a trilha do Castelinho. Pelo que eu estou vendo, pelo que eu vi ali nas imagens. O resgate, porque estava muito escuro ali na fenda, né? Tem e apertado, áudio? né? Isso tem áudio, não? Realmente o cachorro ia ficar ali, né, para morrer, todinho. né? Coitado. E graças a Deus o Corpo de Bombeiros conseguiu salvar. Que bom, tá aí. Mais uma do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio que está sempre presente para qualquer tipo de salvamento, né, gente? Olha só, de acordo com a Secretaria de Turismo de Petrópolis, os hotéis e as pousadas do 2º ao 5º distrito do município apresentaram muito movimento no feriado de Carnaval. Entre os dias 17 e 21 de fevereiro, a ocupação hoteleira na região chegou a 91,9%. Depois de 3 anos conturbados devido à pandemia da Covid-19 e das tragédias registradas em 2022, Petrópolis voltou a receber milhares de turistas no feriado prolongado de Carnaval. O município é conhecido por oferecer tranquilidade durante o período da folia e, por isso, costuma atrair muitas famílias e pessoas que buscam descansar nos dias de folia. De acordo com o levantamento feito pelo Disque Turismo, a ocupação hoteleira em toda a cidade foi de 83,35%. Tivemos uma expressiva ocupação hoteleira, a cidade estava cheia de visitantes e turistas que encontram o que querem, porque tem para todos os gostos, né? Você tem o turismo histórico, cultural, gastronômico, cervejeiro, o turismo de experiência, o turismo de compras. Nas regiões de Correias, Nogueira, Pedro do Rio, Araras, Itaipava e Posse, a ocupação hoteleira chegou em 91,09%. Já no 1º distrito, Centro e arredores, a ocupação hoteleira durante a época de Carnaval foi de 75,36%. Durante o feriado de Carnaval, vários atrativos culturais estiveram abertos para a visitação, como o Museu Imperial, Museu Casa do Colono e a Catedral São Pedro de Alcântara. Os turistas contaram ainda com as opções de passeios nos circuitos rurais e atividades junto à natureza, caminhadas, banhos de cachoeira, passeios de bike, jipe, quadriciclo,
entre outros. Petrópolis realmente mostrou nesse carnaval, mais uma vez, depois de 2 anos de pandemia e um ano atípico e difícil como foi o ano passado, com as manifestações climáticas, que estamos preparados sim para receber os turistas, as pessoas que vêm atrás de tranquilidade, de passar momentos de lazer com a sua família. O 38º Batalhão de Polícia Militar de Três Rios divulgou um balanço da Operação Carnaval 2023 com o número de ocorrências registradas durante os 5 dias de folia na região. De acordo com o 38º Batalhão de Polícia Militar, o Carnaval em Três Rios e região foi tranquilo e teve saldo positivo de ocorrência. Durante os 5 dias de folia, foram registradas 20 ocorrências, 18 presos, 2 armas apreendidas, 2 simulacros de arma apreendidos, 222 gramas de cocaína, 54 gramas de maconha, 29 gramas de crack e R$ 1.067 em espécie apreendidos também nas ocorrências de tráfico de drogas da região. Larissa Martins, de volta ao estúdio. Gente, agora a gente fica sabendo como é que fica o tempo para a nossa região de cobertura. A segunda-feira em Nova Friburgo será de céu com muitas nuvens. Devido à elevação na temperatura, a mínima será de 17, máxima de 30 graus. A previsão para Teresópolis é de céu encoberto sem possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 32 graus. Em Petrópolis, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã. As pancadas de chuva serão à tarde. Já à noite, o céu ficará aberto. As temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 34 graus. Paraíba do Sul pode esperar por céu encoberto. A elevação na temperatura ocasionará em mínima de 21 e máxima de 33 graus. A segunda-feira em Pátio do Alferes será de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas. As temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 34 graus. E em Três Rios, a previsão é de céu com muitas nuvens. O município registrará elevação na temperatura, com mínima de 23 e máxima de 34 graus. É isso. E temos também notícia boa agora para fechar, não é? Exatamente. Vamos fechar o nosso jornal com notícia boa, porque quem passa pela Praça de Correias aos domingos tem se deparado com diferentes atividades culturais que são oferecidas gratuitamente aos moradores de Petrópolis. O objetivo da ação é fomentar a cultura e atividades lúdicas na região. Atualmente, 3 projetos estão em andamento na região de Correias. Um deles é a Morada dos Livros, onde livros de diversos gêneros são disponibilizados gratuitamente na praça. Os moradores que passam pelo local podem pegar um livro emprestado e doar outro para que qualquer pessoa continue tendo acesso à cultura. O presidente da Associação de Moradores explica sobre o outro projeto desenvolvido na região. Nós temos o Correios Cultural, que é uma vez por mês, que é todo domingo de 10 a 1. Nós temos evento musical, leitura para criança, uma série de coisas que a gente tem na Praça Correias. Nós temos a coleta seletiva, que é feita às segundas-feiras, que todo o dinheiro que a gente arrecada com a venda do material é revertido para o Casta Correias, que é um projeto que a gente tem com tampinhas e lacres de refrigerante, que a gente pega, recolhe, vende e paga a castração de cachorro de pessoas que não têm condições de pagar, a gente paga numa veterinária aqui de Petrópolis aqui. Para arrecadar ainda mais recursos financeiros para que seja possível realizar melhorias na localidade, uma campanha foi criada. O Dia do Pix acontece todo dia 15, quando os moradores podem ajudar financeiramente doando R$10 à associação. No mês de fevereiro, foram arrecadados mais de R$500. De acordo com o presidente da associação, as atividades físicas na Academia Pública de Correias estão sendo retomadas aos poucos. Os encontros são realizados às terças e quintas-feiras. A academia havia sido fechada durante a pandemia para evitar a transmissão da Covid-19. Com o trabalho que a gente desenvolveu desde 2021, a associação vem crescendo a cada dia. As pessoas vêm chegando, vêm querendo ajudar, vêm trabalhando, vêm se esforçando. Então a coleta seletiva vai crescendo a cada dia, porque sempre tem passa na minha casa agora. Aí a gente vai fazendo a J certinha e o trabalho está legal. É isso, gente. Bacana o projeto e a gente fica por aqui. Mas amanhã, 7h30, estaremos aqui trazendo muita informação para você. Tchau. Tchau, tchau, gente.
TVC, a TV do Correio da Manhã.